Salve, salve, amigos! Hoje nós vamos falar do capítulo 3 do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec. Esse capítulo tem por título O Bem, Origem do Bem e do Mal. E aqui ele é dividido em 3 itens. Nós vamos abordar o primeiro, o bem e o mal. E Kardec escreve: Deus é infinitamente sábio, justo, bom. Portanto, o mal não procede de Deus. E aí Allan Kardec pergunta: então o mal procederia de Satanás? E aí Allan Kardec nos oferece assim uma série de raciocínios lógicos. Se Satanás fosse um ser especial, né? Ele seria igual a Deus ou inferior a Deus, né? Deus, Satanás, assim como uma entidade individualizada. Agora, ele seria igual a Deus ou inferior a Deus? Se o Satanás fosse igual a Deus, haveria 2 potências rivais que estariam incessantemente em luta. E isso é inconciliável com toda essa harmonia que a gente vê no universo. E se Satanás fosse um ser inferior a Deus, ele estaria subordinado a Deus. E então ele não poderia ter existido desde toda a eternidade, né? Como Deus que sempre existiu. Aí o Satanás teria tido um começo e ele, se ele foi criado, só pode ter sido criado por Deus, que então teria criado um espírito para o mal. Mas isso também seria a negação da bondade de Deus. Mas o mal existe, não é verdade? E se existe, tem uma causa. E Kardec diz que todo mal que atinge a humanidade forma 2 categorias. Os males que o homem pode evitar, inclusive os flagelos naturais, e os males que independem da vontade do homem. Acontece que nós somos muito ignorantes, nós ainda não temos conhecimento suficiente para entender os desígnios de Deus, né? Então nós vemos as coisas de um ponto de vista pessoal, o ponto de vista da nossa personalidade, dos nossos interesses, e aí a gente observa, né, aquilo assim, naquele trechinho de tempo recortado, e nós pensamos, puxa, isso é mal, isso é injusto. Mas acontece que nós não conhecemos a causa que deu origem a esse mal e nem sabemos qual o objetivo desse malefício que nos atinge. Cada coisa tem uma razão de ser e uma utilidade. O Allan Kardec, ele escreve que o homem tem inteligência para atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber o homem adquire e mais se adianta em civilização, né, em tecnologia, em conhecimento, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. E Allan Kardec também escreve: com uma organização sábia e previdente, ou seja, fazendo previsões, né, planejamentos, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências. Chegará o dia em que o homem terá capacidade de neutralizar as consequências dos flagelos naturais quando não possam ser inteiramente evitados. E Allan Kardec explica que os flagelos naturais, eles têm uma utilidade para a ordem geral da natureza, mas Deus deu ao homem meios para paralisar, para
diminuir os efeitos desses flagelos naturais. E aí ele fala: o homem saneia regiões insalubres, imuniza-se contra os miasmas pestíferos, né? Os vírus, então aí estão as vacinas, fertiliza terras áridas, preserva o meio ambiente para evitar inundações. Foi o que não aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul, né? Não houve preservação do meio ambiente. O homem constrói casas cada vez mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos, porque os ventos são necessários à purificação da atmosfera. Tudo tem, né, um porquê e um para quê. O homem se coloca assim ao abrigo das intempéries, né, das adversidades climáticas, geológicas, e a necessidade criou as ciências para a melhoria das condições de habitabilidade do planeta. E com isso o homem aumenta o seu próprio bem-estar. O homem tem que progredir, né? Ninguém foge das leis de Deus, a lei do progresso é uma delas. E os males têm essa função de estimular a inteligência, as faculdades físicas, as faculdades morais, incitando ao homem a procurar meios para evitar as catástrofes. Porque se o homem não temesse as catástrofes, ele ficaria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. Como, né, a gente sempre lê, a dor é o aguilhão, né, que nos impele para a frente na senda do progresso. Mas os males mais numerosos são aqueles que são causados pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa ambição, nossa ganância, pelos excessos que fazemos, né? E aí surgem as guerras, as diversas calamidades, né? Por exemplo, as queimadas de florestas, os desmatamentos, né? E aí surge a injustiça, a opressão do fraco pelo forte, surgem as doenças, escreve Kardec. E ele também escreve que as leis de Deus têm por único objetivo o bem. E as leis estão na nossa consciência. Jesus, os profetas, os missionários de todos os tempos, em toda parte do mundo, estão sempre nos lembrando das leis divinas. E se o homem seguisse as leis de Deus, ele se pouparia de muitos males e viveria feliz na terra. Mas o homem tem o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, por isso sofremos as consequências dos nossos comportamentos, do nosso proceder. No entanto, chega um momento que o excesso do mal se torna intolerável e aí percebemos que é necessário fazer mudanças. Portanto, o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Só do homem procede o mal. E aí Kardec pergunta: por que Deus não criou o homem já perfeito? Deus quer que o homem progrida por seu próprio esforço para colher os frutos do seu trabalho e ser responsável pelo mal que cometeu. E inclusive tem uma nota de rodapé no livro A Gênese, né, no capítulo 3, escrito por Allan Kardec, que se Deus houvesse criado o homem já perfeito, Deus não teria criado o homem, né, à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Nós seremos como ele, né? E os vícios, os paixões são decorrentes do instinto de conservação. Conforme evoluímos, o nosso instinto vai enfraquecendo, a inteligência vai se desenvolvendo e a inteligência vai dominando cada vez mais a matéria. Nosso destino é a vida espiritual. Mas no início da evolução do homem, né,
ele procurava somente satisfazer as exigências materiais. Aí, por isso que as paixões eram tão necessárias para tanto conservar o indivíduo como conservar a espécie. Aí nós, né, o homem e a mulher foi evoluindo e essas necessidades foram se tornando tanto semimateriais como semimorais e a evolução continuou e vai chegar um tempo em que as necessidades serão exclusivamente morais. Nesse momento, o espírito encarnado terá condições de exercer o domínio sobre a matéria. Mas, se o homem se deixa dominar pela matéria, ele atrasa sua evolução e se identifica com o bruto aqui, né? Aquele estágio da animalidade. E escreve Kardec, nessa situação, o que era outrora um bem, ou seja, as paixões eram um bem porque o estimulavam a se proteger, a se conservar o indivíduo e a espécie. Então, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, nesse estágio da nossa evolução, transforma-se num mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, ou seja, a paixão não é mais necessária, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. A gente vê que muita coisa é qualidade na criança, no adulto é defeito. Portanto, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento do espírito. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos e até a próxima.